Muito boa noite aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Obrigado a você mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia, às segundas, quartas e sextas-feiras, aqui pela Rádio Benedictus FM, pelo canal no Facebook PC César Sampaio e também no canal PC Sampaio no YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017, são 22 horas e 3 aqui para o meu relógio. E desde já, repito o nosso muito obrigado, de coração digo isso, tá bom? Hoje nós vamos, na realidade, abordar capítulo 15 de Mateus, do verso 1 ao verso 22, e vamos fazer algumas ponderações sobre tradição da igreja, sobre a escritura, a comparação entre elas, a relação que existe e deveria existir de verdade entre elas, e também sobre a mulher cirofenícia, aquela que foi aos pés de Jesus e foi por ele curada. Portanto, ainda há tempo de você ligar para alguém, ligar para um amigo seu, para um irmão seu, e convidá-lo a que venha se juntar a nós neste estudo bíblico sobre Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao verso 22. Tá bom assim? Então, obrigado a você que está chegando agora, que alegria, Paz do Senhor. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 15, do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Guardem isso aí, tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Perdão, ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Por quê? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis assim: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, isto aqui é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Percebe o que eu digo? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens, doutrinas que são preceitos de homens. Verso 10 diz: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Você percebe? Verso 15 diz: então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Parábola? Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse assim: também vós não entendeis ainda? Não entendeis ainda? Olha só. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, coisas más, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Versículo de número 21 agora inicia
a questão da mulher sirofenícia. A partir de Jesus, dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, tanto lá mais ao norte. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente, observe bem isso, gente, horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe que Jesus a despedisse, pois ela vinha clamando atrás deles. O verso 24 diz assim: Mas Jesus respondeu para ela: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, sim. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha dela, ficou sã, saudável, sadia, curada. Você entende o que eu digo? Voltemos, portanto, ao versículo 1 para a gente compreender melhor. Vieram de Jerusalém, na verdade, fariseus e escribas, como sempre vinham em busca de Jesus para pegá-lo em alguma armadilha, em algum laço, em alguma coisa. Eles queriam pegar Jesus, não é? Então, aqueles religiosos de plantão, eles armavam coisas, eles tramavam coisas a fim de pegar Jesus no contrapé, na contradição de textos e interpretações segundo as tradições dos anciãos de Israel. É bom lembrar que havia realmente uma tradição oral para além da escrita. Eu vou repetir para você. Nós sabemos que de Gênesis a Malaquias fecha-se o Antigo Testamento. Mas na literatura judaica havia vários textos, Talmud, Midrash e tantas outras literaturas que comentavam, interpretavam o texto do Antigo Testamento. E, para além da literatura já escrita, havia também uma grande tradição oral, não é? Costumes, opiniões, interpretações que passavam de geração a geração. Portanto, havia de se observar, na realidade, a tradição. Agora, vejam o problema da tradição. Inicialmente, permita-me fazer um conceito de tradição. O que é uma tradição? Ora, pastor, é fácil isso. Uma tradição são costumes, hábitos, opiniões, fazeres, símbolos, tudo isso misturado, digamos assim, não é? Tudo isso forma um caldo chamado caldo cultural. Cada país tem seus hábitos, seus costumes, suas tradições, seus fazeres. Portanto, Israel também estava neste momento, mais do que nunca, muito influenciado pelas tradições. Observe. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Um momentinho, como é que esses anciãos como é que esses fariseus e escribas perceberam que os discípulos de Jesus estavam quebrando a famosíssima e respeitadíssima tradição dos anciãos? E eles dizem: pois não lavam as mãos quando comem. Alguém dirá: mas pastor, lavar as mãos antes das refeições é saudável. Tudo bem, gente, isso é um conceito mais moderno, não é?
realmente é saudável, é bom que assim seja. Todavia, os judeus não lavavam as mãos naquele tempo apenas, unicamente, porque era higiênico, era saudável. A questão não era necessariamente de higiene, e sim de rito, de ritualística. Você me compreende? Porque, por uma questão de costume religioso, os fariseus, eles insistiam em cerimônias bem especiais de lavagem de mãos para desfazer os efeitos contaminadores quando as pessoas tocavam em coisas impuras, imundas. Segundo Levítico capítulo 5, versos 2 e 3, Levítico 5, 2 e 3, eles precisavam fazer as purificações. É por isso que antes das refeições havia toda uma ritualística de lavar as mãos, a fim de, perdão, preservarem a tradição religiosa dos anciãos. Agora, Jesus responde assim para eles: olha, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Eu vou trocar em miúdos. De fato, havia a tradição de lavar as mãos antes das refeições. Todavia, Jesus argumenta aqui contra eles que eles também estavam transgredindo uma tradição. Qual era? Os judeus, muitos deles, não queriam ajudar aos seus pais, pai e mãe, e mesmo quando eles tinham condições financeiras boas, saudáveis, eles diziam que aquilo que eles tinham, na verdade, chama-se corban, era uma oferta ao Senhor. Portanto, eles não poderiam ajudar financeiramente aos seus pais, eles não poderiam tomar de conta dos pais. Você me compreende? Olha o que diz o texto. Jesus diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Havia uma punição de morte, aquela pessoa que maldissesse ou não ajudasse a seu pai e a sua mãe. Então, Jesus argumenta para eles, você diz assim, é oferta ao Senhor aquilo que eu posso, que você, papai, você, mamãe, estou parafraseando, que você receberia de mim. Então, não posso dar para você isso. Ora, Jesus diz, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você me compreende? É uma coisa realmente louca. Portanto, há tradições e tradições. Há tradições que podem e devem ser respeitadas, e há tradições que são preceitos de homens e, portanto, não devem ser respeitadas ou obedecidas de modo cego, de modo tácito, sem uma análise para ver se aquela tradição de fato tem alguma fundação, algum fundamento bíblico. Observe. Versículo 7. De Jesus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, lá em Isaías, o velho profeta já havia dito que, de fato, a nação de Israel, em muitos momentos de sua história longuíssima, havia unicamente honrado ao Senhor com os lábios e não com o coração. Havia, de fato, ensinado doutrinas que não são doutrinas de Deus, não são doutrinas bíblicas, são ideias humanas, são interpretações particularíssimas de uma liderança mentirosa, falsa, hipócrita, que muitas vezes deseja ludibriar, enganar, tungar, roubar a igreja e não obedecer à palavra de Deus. Você me compreende? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando hoje em dia, lamentavelmente, se observa que algumas
pseudo-igrejas cristãs estão cobrando mais do que o devido, estão exigindo o trízimo, chamado trízimo, 30% dos seus fiéis, arrumando, organizando, citando versículos completamente fora do contexto. Isto é um absurdo, são doutrinas de homens, preceitos de homens, que em vão estão adorando a Deus. Na verdade, o que eles querem é continuar engordando a si próprios e enganando a boa-fé e trazendo sobre a igreja cristã brasileira, no caso, uma deformação, uma difamação, o ódio das pessoas, aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando vê isso na televisão, por exemplo, no rádio, mas principalmente na televisão, elas ficam horrorizadas, escandalizadas, porque essa gente, a exemplo dos fariseus e escribas, ensinam preceitos de homens e não palavra de Deus. Você me compreende? Quando Jesus argumenta contra os fariseus e escribas que eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição, e para quem chegou agora, repito, a tradição tem sua importância, sim. A igreja também é feita de tradição, sim, mas a tradição de nenhum modo pode estar acima das Escrituras, da palavra de Deus. A partir do século III, quando a igreja cristã, século IV para ser mais preciso, quando a igreja se romanizou, a partir do século IV, no ano 325, quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, com Constantino o Grande, mesmo não sendo cristão professo, liderando um concílio. Quando tudo isso aconteceu e ocorreu a romanização, a paganização do cristianismo, aí, a partir dali, formou-se uma tradição, preceitos de homens, particularíssimas interpretações da palavra de Deus. E chegou-se ao nível que a própria tradição, no caso agora, catolicíssima, católica, apostólica romana, onde eles colocam a tradição no mesmo nível das Escrituras. Eles até a chamam de santa tradição. É um tripé. A tradição, o magistério da igreja e as Escrituras. Ora, pelo amor de Deus, nós sabemos que a tradição tem sua relevância, sim, tem sua importância, sim, mas jamais ela pode estar no mesmo nível das Escrituras. Você me compreende? Eu acho que sim. Você está me compreendendo? Amém, Igreja do Senhor? Amém. Que alegria. Então veja. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Porque Jesus fez assim? Porque escribas e fariseus e saduceus e religiosos demais daquela época estavam observando ritualísticas, tradições e esquecendo o fundamento, esquecendo o básico, o amor, o respeito às pessoas. Você me entende? Agora veja, mesmo depois de Jesus ter explicado isso aos escribas e fariseus, para quem chegou agora, mesmo depois Jesus ter explicado que a tradição tem sua relevância, sim, mas ela jamais pode estar no mesmo nível das Escrituras. Por essa razão que surgiu o movimento protestante de Martinho Lutero, a partir do século XV, quando o sola escritura, por exemplo, foi levado à importância fundamental, fundacional. Sola escritura, esse é latim, somente as escrituras. Solo Christus, somente o Cristo. Sola fide, somente a fé. Você me compreende? Eu sei que nós estamos fazendo tradição. Por exemplo, quando você está comigo às segundas, quartas e sextas-feiras aqui pelo canal
PC Zé Sampaio no Facebook, ou pelo canal PC Sampaio no YouTube, ou pela Rádio Benedictus, eu e você estamos fazendo uma tradição, um hábito, um costume, um prazer, um compartilhar de informações, de sentimentos, de escrituras. Tudo isso faz parte da nossa tradição. A igreja cristã, em toda a terra, seja ela de viés católico romano ou de catolicismo oriental, que separou-se do romano no ano 1054, ou seja, de outra vertente qualquer que seja, é uma tradição que está se fazendo. Todavia, nada poderá se sobrepor, se igualar à Santa Escritura. É isto que nós precisamos obedecer, seguir. É isto a palavra de Deus que dá vida e vida com abundância. É isto que nós precisamos pregar e não costumes e tradições. Estou me repetindo porque mais gente está chegando, eu percebo, e está ouvindo esta palavra, crentes e descrentes. Louvado seja o Senhor. Então, aproximando-se, versículo 12, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sim, eu sei. Até hoje, quando nós, cristãos, professamos esta palavra, muita gente que se diz cristã simplesmente não acredita, simplesmente rejeita. E diz: não, vocês não estão corretos, vocês não estão certos, e isso é o que vocês pensam, não é o que nós cremos. Nós temos a nossa própria tradição. Agora veja, Jesus respondeu a eles, dizendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Alguém lembra de joio e trigo, trigo e joio? Percebe? A planta será arrancada. O joio será arrancado. Não no início, não no seu nascedouro, mas lá no final. E são os anjos que farão isso. Louvado seja Deus. Portanto, não briguemos, não sejamos chatos, não sejamos, inconvenientes, discutindo com alguém que discorda da gente. A nossa função é pregar o Evangelho puro e simples. Puro e simples. Se a pessoa não quer acreditar, opção dela, problema dela. Mas façamos isto com educação, com moderação, com saber. Você me compreende? Eu sei que sim. Então veja uma coisa. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E agora vem o mais grave. Deixai-os, porque são cegos, guias de cegos. E sabem de uma coisa. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barraco ou no barranco. Alguém me dizia: se dois cegos chegam à sua porta, basta um perdoe. Basta um único perdoe. Perdoe, basta um e já perdoou a ambos. Dito de outra forma, não adianta. Se a pessoa insiste em ser guiada por cegos, ela vai findar caindo no barranco. Você entende? Agora, o velho apóstolo Pedro entra aqui na gestão e diz assim: olha, Senhor, explica-nos a parábola. Ora, pelo amor de Deus, Pedro, você acha que isso aqui é uma parábola? Jesus diz dizer que o que entra pela boca não é o que contamina, mas o que sai da boca. Pedro, meu bom amigo Pedro, velho Pedro. Não chega a ser uma parábola, Pedro, mas tudo bem, vamos lá então. Vamos deixar que Jesus mesmo explique, e ele vai e explica. Também vós não entendeis. Não entendeis ainda. Vocês não compreendem que aquilo que entra pela boca desce para o vento, depois é lançado em lugar escuro. Portanto, é do coração que vêm os malefícios, as falsas amizades, a hipocrisia, a mentira, as conveniências, os arranjos. Sabe?
É dessa trama que vem, é do fundo do coração que vem a prostituição, o homicídio, os furtos, as blasfêmias, as heresias. Olha, pelo amor de Deus, não é você deixar de lavar as mãos que você vai estar contaminado. Não, não é isso, Pedro, velho de guerra. Não é isso que contamina o homem. É do coração que vem o que não presta, porque a palavra diz que o coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sim ou não? Eu sei que sim. Portanto, tenhamos cuidado, não deixemos que as tradições, e, por favor, compreendamos, nós também temos tradições, não é? Nós fazemos tradições, dia após dia, de modo consciente ou inconsciente. A tradição, ela só se faz com a história, com o passar dos dias, com o caminhar. Agora você entendeu. Dia a dia, você e eu estamos fazendo tradição, ou tradições, histórias e história. Amém. A partir do verso de número 21, Jesus parte dali, vai lá para o norte, lá dos de Tiro e Sidom, na Fenícia. E aqui surge algo novo, uma mulher cananeia, não temos o nome dela, poderia ser você, mulher que está comigo hoje à noite aqui, ou pela manhã, quando eu vi aqui pela Rádio Benedictus, ou à tarde, não sei, Deus o sabe. A mulher cananeia vem a Jesus, mas ela não vem de qualquer maneira, não. Ela vem clamando, ela vem gritando, ela vem a plenos pulmões, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Igual ao cego de Jericó, para quem lembra, lá estava o cego de Jericó clamando, e os discípulos também tentaram impedi-lo de gritar, de clamar. Talvez você esteja vivenciando algo mais ou menos parecido. Você está numa situação bem difícil, clamando, berrando, uivando, gritando, e parece que ninguém ouve você. Mas sabe de uma coisa? Deus é Deus. Jesus é Jesus ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está ouvindo você, o seu clamor, a sua lágrima, a sua perturbação. A mulher clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando se pensava que ela clamava por si mesma, não foi isso que ela fez. Ela clamava por alguém que lhe era muito caro, era sua própria filha. E ela dizia: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Gente boa de Deus, não é brincadeira não. Só quem já passou por isso sabe a dificuldade que é ter um filho doente, uma filha doente, e pior dos piores, endemoniada. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas a reação de Jesus foi estranhíssima. Para mim, pelo menos, foi estranha. Para você também foi muito estranha. Mas há uma razão por que eu vou já explicar. Agora, é curioso porque os discípulos chegaram a ela e, digo melhor, chegaram a Jesus e pediram a ele que, tipo assim, Senhor, despede essa mulher que vem aí. Sabe de uma coisa? Jesus não está aqui, porque eu suponho que ele tenha dito, ela nem sequer é judia, é. Ela é uma, sabe, uma mulher gentia, ela é gentil, ela não é da nossa tribo, ela não é do nosso povo. Despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós, perturbando. A reação de Jesus agora continua estranha. Ele fala assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por acaso ele estava errado? Não, estava certíssimo. De fato, ele veio primeiro para a casa de Israel, para os seus. Mas o texto também diz que os seus não o receberam. Está lá em João isso, não? Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles, Jesus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que esta mulher está fazendo agora é clamando por sua filha.
assim como você está clamando por si, por você mesmo, ou por sua filha, ou por seu filho, ou por seu pai, eu não sei. Todos nós clamamos por alguém, sim ou não? Sim, todos nós clamamos por alguém. Verso 25, ela diz, ah, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor. Aleluia. Ela o adorou. E de que maneira ela o adorou? Certamente prostrando-se aos seus pés, como outras mulheres já haviam feito no passado. Ela se ajoelha, mesmo não sendo gentia, não sendo judia, ela se ajoelha e clama, e pede, e roga, e suplica e implora pela misericórdia do filho de Davi. Agora vem uma frase bastante interessante e um tanto estranha. Ele fala, Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguém dirá, pastor, por acaso Jesus estava sendo sarcástico com ela? Sim e não. Sim, porque na, Jesus estava se comportando de modo que aqueles outros judeus que o ouviam, afora os discípulos, é assim que eles falavam com os que não eram judeus. Eles os chamavam de cachorrinhos. Os gentios eram chamados de cachorrinhos. Então, neste aspecto, sim, Jesus estava sendo, digamos, um tanto assim para ver até onde ia a fé da mulher, quando ele a chamou de cachorrinho. Mas sabem qual foi a reação da mulher? Foi fantástica a reação dela. Porque ao invés dela simplesmente ir embora, ou quem sabe até discutir com Jesus, não é assim que ela faz. Não, não é assim. Ela diz, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então a mulher aqui estava se colocando, sim, na condição de cachorrinho, de cadelinha. A mulher estava aqui, sim, se colocando, se prostrando, na condição da mais humilde cadelinha, cachorrinha, merecedora da misericórdia de Deus. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a partir daquele momento, a sua filha ficou saudável. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, que a mulher não trouxe a filha à presença de Jesus, não. Ela veio das regiões de Tiro e Sidom para pedir, suplicar e implorar pela sua própria filhinha. Enfrentou os obstáculos, enfrentou a rejeição dos próprios apóstolos, mas foi firme na perseguição do seu alvo, na busca pela sua bênção, assim como nós deveremos ser firmes na bênção que nós desejamos. Eu não sei qual é a sua busca, a sua corrida, a sua súplica, eu sei das minhas. E Deus sabe das minhas e das suas, mas que nós miremos-nos no exemplo dessa mulher, Ciro-fenícia, cananeia, que disse, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de minha filha. Senhor, tem compaixão da minha situação neste começo de ano de 2017. Dá-me, Senhor, um ano melhor do que o ano passado. Protege a minha casa, aos meus filhos, ao meu trabalho, Senhor, que não me falte o pão de cada dia. Que seja algo assim a nossa oração. Cada um faz conforme a sua necessidade, sem dúvida. Deus é Deus. Eu quero aqui finalizar desejando a você uma boa semana, um bom final de semana na presença de Deus. E, como sempre faço, pedir, rogar, suplicar e implorar que você possa se inscrever em nosso canal no YouTube.
lá no YouTube PC Sampaio, tudo junto, PC Sampaio, você se inscreve. Está lá, inscreva-se, em vermelho, lado direito, inscreva-se. Isso vai ser, para mim, importante, vai me ajudar. E divulgue os nossos vídeos. Este é o número 102, parte A. Vamos continuar na parte B na próxima segunda-feira. E se o Senhor tocar em seu coração para nos ajudar também financeiramente, nós desde já agradecemos muitíssimo. Qualquer quantia será bem-vinda ao nosso ministério para que nós possamos continuar levando esta boa nova em todo o mundo de fala portuguesa, além de também nos ajudar na manutenção do casal de missionários lá no Paquistão. Irmão Jabran e sua esposa Shagufta Jabran e seu filhinho Moisés. Obrigado desde já. A paz do Senhor, que Deus possa conceder a você e a sua família melhores dias, em seu santo e doce nome. Até segunda-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, a paz do Senhor.